Desculpa. Vamos lá, então, nos sistemas representacionais. O Felipe não está indo. Ah, foi. Sorry. Vamos lá, gente. Eu vou descrever primeiro cada um para vocês, tá? Uma pessoa que tem a dominância visual. Como é que essa pessoa age? Ela fala rapidamente, atropela palavras, gesticula muito, olhos voltados para cima, anda rápido, voz alta e memória gráfica. A pessoa que é visual, ela tende a falar muito alto, porque ela acha que quanto mais alto ela falar, mais ela vai ser entendida pelas pessoas. Sim, eu sou visual. Sim. E então, ela gesticula muito, o olhar é para cima. Essas pessoas falam muito depressa e elas tendem a completar a frase do outro e achar que o outro ainda é lento, tá? A memória do visual é gráfica. Para ele guardar alguma coisa, ele precisa escrever, tá? Então, tem gente que confunde isso com inteligência. Ah, eu só aprendo se eu tiver que anotar, se eu tiver que escrever. Não é isso, tá? É a memória visual, tem a memória gráfica. O visual, ele é muito elétrico. Ele gesticula muito, ele fala alto, ele anda depressa, ele come depressa, tá? E ele está sempre com pressa. Então, gente, ficou claro quais são as características do visual? Posso passar para o auditivo? Ok? O auditivo, ele fala moderadamente, respiração mediana, gesticula na altura do tórax, olhos voltados para o ouvido. Olha, o visual, quando conversa, ele faz assim para cima, tudo para cima. Auditivo, não. A posição do braço do auditivo é aqui, ó, no tórax. Quando ele conversa, o tom de voz é mais baixo e o olhar dele está na altura do ouvido. Diferentemente do visual, o auditivo fala baixo. A memória dele é auditiva, ele não precisa escrever nada, ele não precisa ter gráfico de nada. Falou, ele ouviu. Então, por exemplo, quem pega música de ouvido, a característica é de auditivo. Ele fala devagar, ele é tranquilo ao andar. O que acontece? Quando um auditivo convive com o visual, ele tem a voz baixa, respiração tranquila, e o visual é aquela eletricidade toda, ele chega a ficar tonto. Às vezes o auditivo fala assim, nossa, que a pessoa fala tanto comigo que eu fico tonta. A sensação dela é isso. E, geralmente, o auditivo acha o visual uma pessoa desequilibrada, porque ela fala demais, ela grita muito. O auditivo é como se ele sentisse dor no ouvido se ele convive com o visual. E o que o visual acha do auditivo? Lerdo, preguiçoso para falar. E aí o visual tende a atropelar o auditivo, completar a frase para ele e acha ainda que ele é lento, ok? Ficou claro para vocês como é o auditivo? Vamos para o sinestésico. O sinestésico fala arrastadamente, respiração diafragmática, ele é lento, os olhos voltados para baixo. Para conversar com as pessoas, ele toca nas pessoas, ele pega, ele beija, abraça, e ele é muito sensível. Imagine se eu sou visual, eu estou conversando com o auditivo. Vocês conseguem me ver aqui, se eu ficar de pé? Então, eu sou visual, tenho um sinestésico. O sinestésico chega perto de mim, eu dou um passo atrás. Ele quer me pegar e eu quero ver, tá bom? O que acontece na comunicação?
O sinestésico, ele não consegue conversar com a pessoa olhando essa pessoa nos olhos. O visual fala assim, olha para mim que eu quero te ver. Sinestésico, não. O sinestésico é aquela pessoa, geralmente eu tenho observado, que o sinestésico é uma pessoa mais tímida. Lembra quando você estudava? Lembra sua sala de aula? Quem são os visuais? Eles assentam nas primeiras carteiras. Quando o professor botava um título no quadro, o visual falava, não sei, não entendi. A professora nem explicou. Se a professora fosse visual, ela achava esse menino muito inteligente, esforçado. O auditivo é aquele aluno que nem precisa de caderno e tem notas boas. O professor falou, ele já registrou. E o sinestésico são os alunos do fundão da sala de aula. O professor, às vezes, nem sabe o nome. Fala, aquele lá que está no cantinho. Entra ano, sai ano, ele está lá. Como que funciona uma mãe visual com filho sinestésico? A mãe visual quer ver se o menino está combinando cores, se o cabelo está penteado, se ele está com a roupinha legal. Ela gosta do visual. Se o filho for sinestésico, ele quer abraçar e beijar a mãe. Aí ela fala, chega para lá, você é um grude. A criança acha que a mãe não gosta dela. Como na relação a dois funciona. Imagina uma mulher visual com um marido sinestésico. A mulher visual tem mania de limpeza. Ela limpa tudo. Se tem uma faxineira, quando vai embora, ela vê se tem poeira debaixo do sofá. Tá? Os livros todos em ordem, sem poeira. E chega o maridão sinestésico. Sinestésico é conforto. Ele chega, ele vai já jogando meia para um lado, sapato para o outro. Pia está cheia de louça, visual não dorme com a pia suja, cheia de louça para lavar. Ele lava tudo. E o sinestésico fala assim, mas que mania que você tem de limpeza? Ela fala, não, isso é organização. Como que é a vida de um adolescente sinestésico com a mãe visual? Uma tortura. A mãe visual entra no quarto do adolescente sinestésico e quer arrumar tudo. Ele fala, mas o quarto é meu. E a mãe se incomoda. E aí eu já percebi que as mães visuais fazem loucuras. Às vezes elas aprontam, jogam a roupa pelo chão, o menino não está nem aí. Sinestésica é tranquilidade, é conforto. E aí eu pergunto para a mãe visual, mas o quarto não é dele? Ela fala, então por que você está incomodado? Ô, Cleise, mas se eu receber uma visita? Fecha a porta do quarto. Mas visual tem que estar tudo impecável. Bom, carro de visual. O carro está limpíssimo. Às vezes ele dá até 2, 3 duchas por semana. Aquele carro que brilha. Carro do sinestésico pode estar sujo. Leva para onde ele quiser ir. É conforto. Ok? Bom, quando nós temos esses sistemas representacionais, e a gente já fazia isso de forma inconsciente, nós achamos que o nosso sistema é o melhor, mas não é assim que funciona, que a gente não presta atenção nisso, ok? Então, quando você toma consciência, você melhora muito a sua comunicação, que eu vou ensinar hoje vocês fazerem rapport com as pessoas, aí vocês vão comunicar bem com qualquer pessoa. Você não vai mudar a sua personalidade, mas você vai entrar em rapport com ela, ok? Bom, eu quero contar uma história que me aconteceu e presta atenção, depois vou fazer algumas perguntas para vocês, se vocês entenderem a história. Deve ter mais ou menos 2 meses, apareceu aqui uma pessoa, minha amiga, uma pessoa muito amiga, que eu não vi há muito tempo, tá? Essa pessoa, na verdade, eu tenho muita afinidade com ela. Então, ela me ligou e falou, Cleise, eu estou em Belo Horizonte. Eu falei, ai, coisa boa, mais tarde eu passo aí na sua casa. Então, essa pessoa chegou, me interfonou, e eu falei para ela, rapidinho, eu vou me aprontar, em 2 minutos eu estou embaixo. Me aprontei, cheguei lá na calçada, essa pessoa estava me esperando num carro. Ô, gente, imagina um carro bacana, maravilhoso.
E essa pessoa falou comigo assim, ô Cleise, vamos naquele restaurante que a gente sempre ia, que é o restaurante da nossa preferência? Eu falei, ok, vamos. Não sei se está funcionando, porque é época de pandemia, mas tem alguns que estão liberados. E nós demos sorte que o restaurante estava aberto. Ô, gente, sabe aquele dia D que tudo funciona? Então, eu entro no carro, maravilhoso, painel, som, e aí fomos conversando até o restaurante. Quando nós chegamos lá, estava tudo impecável. Esse restaurante, eles têm um prato muito especial. Estava divino, mesa fantástica, música, fomos muito bem recebidos, sobremesa maravilhosa. Depois que nós conversamos bastante, colocamos todas as nossas fofocas em dia, essa pessoa me deixou aqui em casa e falou que no próximo mês, talvez agosto ou setembro, ela volta e, de novo, nós vamos repetir esse programa. Bom, vocês prestaram atenção na minha história? Essa pessoa que me encontrou é homem ou mulher? Quem acha que é homem, levanta a mão. Ninguém? Todo mundo acha que foi uma mulher? Ok. É mulher. Quem conseguiu ver a roupa que eu estava? Levanta a mão. Tipo de roupa que eu estava, ok? Ingrid colocou, viram a roupa? Quem conseguiu ver a marca do carro? A marca do carro. Qual marca que era, hein, Felipe? BMW. Tinha cor? Você viu a cor? Azul marinho. Azul marinho, ok. Eu vi cor. Você viu qual que é a cor que você viu, Rodrigo? Branco. Branco, ok. Olha, no carro, alguém conseguiu ouvir música no carro? Eu pensei no carro branco também. Carro branco também. A marca, você sabe? Você viu? Rapidamente, no início, quando você falou, pensei BMW também, mas não foi quando você foi contando o painel, eu visualizei mais o painel, o que você está falando da música. Mudou a Imaginei marca mais ou uma não? Mercedes preta. A BMW, pensei BMW, mas bem rapidinho também. Tá, ok. Você pensou o quê, Samuel? Uma Mercedes preta. Mercedes preta, ok. Alguém ouviu música no carro? O restaurante, alguém viu o restaurante que nós fomos? Ou um parecido? Que restaurante que foi, Ingrid? Eu não sei o nome, mas na minha visualização ele era muito chique, limpo, organizado, tudo no seu devido lugar. Chique, organizado, ok. Eu pensei num coco bambu da vida. Coco bambu? Ok, bacana. Nesse restaurante, alguém ouviu música? Samuel ouviu música. Ok. Eu também. Você ouviu. Alguém conseguiu sentir o gosto do prato? Que prato que foi esse? Que restaurante é esse? Alguém falou coco bambu, foi Felipe. Mas frutos do mar, alguma coisa assim, né, Felipe? Ok. Isso. Tá. Na hora que eu disse que aí terminou o programa, essa pessoa me deixou em casa e vai voltar daqui a 2 meses, alguém teve algum sentimento? O meu foi, vão marcar uma data, né, gente? Hã? Falei, vão marcar uma data, um dia aleatório, que tinha que Pois é, já marca para ficar uma coisa boa de novo. Vamos colocar na agenda. Você sentiu alguma coisa, viu, ouviu? Eu achei estranho, assim, porque muito tempo que eu não encontrava e depois, do nada, encontrar de novo. Foi um sentimento estranho, assim. Sentimento, ok. Gente, deixa eu contar para vocês, eu conto isso em todo o curso, essa história. Eu usei uma linguagem inespecífica. Eu usei uma pessoa, eu falei uma pessoa amiga.
Só de falar, aí muita gente já viu que não era homem, mas quando eu coloco uma pessoa, né, e dessa forma inespecífica, muita gente acha que é homem, tá? Olha, os visuais viram a pessoa, viu a marca do carro, viu o restaurante, viu toalha, tudo muito organizado, ok? Viu a roupa que eu estava vestindo. Os auditivos ouviram sons, som no carro, som lá no restaurante, e o sinestésico sentiu. Felipe usou o canal visual e sinestésico. Por quê? Ele viu tudo, mas ele falou Coco Bambu, que é um restaurante de frutos do mar. Então, ele já sabia que era um daqueles pratos. O sinestésico, ele sente. O Gerson, padrão dele foi de sinestésico. Ele falou, achei muito estranho. Ele sentiu. Como é que uma pessoa chega do nada e faz essa arruaça toda, né, Gerson? Mas isso é para vocês entenderem. A linguagem que eu usei foi inespecífica. O visual viu, o auditivo ouviu e o sinestésico sentiu. Isso é sistema representacional. Ô, Lília, você está aí? Eu tô. A visual está meio que sumida. Entendeu aqui? Você viu, ouviu ou sentiu a história, Lília? Ah, tudo. Até cheiro eu senti. Sentiu? O prato era qual? Você lembra? Uma E aí você ficou picanha imaginando a suculenta. pessoa também? A pessoa que você imaginou era homem ou mulher? Não, eu pensei que era eu mesmo, chegando aí de carro no Creta. Ótimo, porque a Lília me conhece, de velhos tempos. Nós fomos almoçar naquele restaurante lá na Serra, lá em cima. Isso aí, entendi. Perceberam, gente? A linguagem, ela é inespecífica, mas o visual viu, o auditivo ouviu e o sinestésico percebeu. Então, se eu definir minha casa, para quem não conhece a minha casa, eu posso falar para vocês assim, isso é para quem não conhece. Quem já conhece, não cola. Fala assim, olha, gente, a minha casa é o seguinte, eu gosto muito de combinar cores. Eu tenho uma sala grande, e eu tenho um tapete marrom, e o meu sofá é vermelho. Tem cortinas também nessa sala. É uma sala, assim, bem aconchegante. Vocês visualizaram minha sala? Ô, Cláudia, qual é a cor da minha cortina? Qual? Não estou te ouvindo. Você tem que... Branca. A cortina é branca, ok. Ingrid, qual a cor da minha cortina? Foi branca também. Branca. Leléo, a cor da minha cortina? Não estou ouvindo. Pensei meio bege. Bege. Gerson, a cor da minha cortina? É um palha, um pastel, assim, mais mais pro lado de um creme, assim. Tá, então, gente, isso aí, o mapa não é território. Eu descrevi uma sala e você imaginou. Mas vamos supor que a Cláudia venha na minha casa e chega aqui e fala, uai, Cleise, você mudou a sua cortina? Falei, não, Cláudia, minha cortina é assim, bege. Não, sua cortina é branca. Eu falo, não, é bege. Não, Cleise, você falou outro dia lá no curso que sua cortina é branca. Eu não falei que a cortina é branca. Eu falei que eu gosto de combinar cores. Isso eu falei. Eu falei que meu tapete é marrom e meu sofá é que cor? Que eu nem sei mais. Vermelho. 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 E aí, essa parte da cortina, cada um criou do seu jeito. Então, nas nossas comunicações interpessoais, acontece muito isso. Você fala alguma coisa, a pessoa filtrou do jeito dela, e ela criou a verdade dela, é a realidade dela. Por isso que um dos pressupostos da PNL é este, o mapa não é território. Para cada coisa que acontece na nossa vida, nós fazemos um mapa diferente.
Não é assim? Sabe aquela situação que alguém fala assim para você, olha, eu vou te apresentar uma pessoa maravilhosa. E aí, esse seu amigo descreve essa pessoa para você. Você imaginou uma pessoa linda e maravilhosa, inteligente, sensata. Na hora que você conhece essa pessoa, você se decepciona, você fala, é isso? Para aquela pessoa que te falou, ela acha a pessoa maravilhosa, é a realidade dela. Então, em PNL, nós aprendemos que a realidade ela é subjetiva. Por exemplo, Belo Horizonte é um mapa. Tem pessoas que amam Belo Horizonte, tem pessoas que detestam Belo Horizonte. O amar Belo Horizonte, o gostar ou não de Belo Horizonte, vai depender da experiência que você tem aqui. Né? Então, o mapa é o mesmo. Agora, o território o território é o mesmo. Né? Belo Horizonte, todo mundo conhece. Agora, o mapa, ele é subjetivo, intransferível e pessoal. Ficou claro isso daí? Então, quando acontece conosco esses equívocos, distorção, generalização, a gente tende a justificar. Quando é com o outro, a gente acha que o outro está nos prejudicando ou mentiu, né? Mas na cabeça dele é aquela verdade dele. Ok, pessoal? Bom, agora eu quero mostrar para vocês o que é rapport. Rapport é uma expressão francesa que significa sintonia. Rapport seria empatia. Como que eu posso estabelecer rapport com uma pessoa? Através da expressão facial, tá? Por exemplo, quando eu estou conversando com vocês e eu falo alguma coisa, você dá um semi-sorriso, é ok. Eu estou fazendo um bom rapport com você. Agora, se eu estou conversando, você está lá distraído, olhando para baixo, não estabeleci rapport, tá? Então, a expressão facial, a postura. Imagine a postura. Quando você está conversando com alguém, você tende a se espelhar nessa pessoa e ela se espelha em você. Imagine você com um grupo de amigos num barzinho, não está em pandemia não, tá, gente? Um grupo de amigos, está todo mundo tomando cerveja e chega uma pessoa e fica de pé. Todo mundo chama essa pessoa para sentar. Ela fala, não, aqui mesmo está bom. Na hora que a pessoa assenta, estabeleceu o rapport. Se um está de pé e os outros estão assentados, não se estabelece rapport. Observa as pessoas conversando num churrasco, um fica de pé, o outro vai e fica de pé. De repente está aquele grupo de pé, estabelecer rapport, e o grupo lá que está sentado, estabelecendo rapport, tá? Então, rapport é empatia. Movimentos corporais. Você quer estabelecer rapport com alguém? Por exemplo, se eu fosse estabelecer rapport com a Ingrid, vocês estão vendo a Ingrid? Ou só eu que vejo? Estamos vendo. Se eu fizer isso aqui, ó, eu estabeleci rapport com a Ingrid. Se eu começo a conversar com ela vai me sentir muita vontade. A gente já faz isso de inconsciente. A partir de hoje, vocês vão ter consciência disso e vocês vão melhorar demais a comunicação com o outro. Gestos, né? Cruza os braços, cruza as pernas. Sistemas representacionais. Oi. Cleis, repete, por favor, porque eu não vi o gesto que você fez, eu estava tentando achar ela aqui. Com a Ingrid. A Ingrid está assim, ó. Se eu for conversar com ela e fizer assim, tá vendo? A mão no queixo, eu estabeleci rapport com ela, tá? Sistemas representacionais. Você é auditivo, mas você convive com alguém que é visual. Acelera. Por exemplo, você tem um gestor, um chefe visual. Você é auditivo. Aí o seu chefe é aquele que sobe e desce, vai falando para você estabelece rapport com ele, ele vai falando, você vai falando atrás dele. E geralmente sobe escada, você sobe, desce escada e vai falando e fala, vai, adoro, que já resolveu. Agora, quando você é sinestésico com o chefe auditivo, você fala baixinho para eles, com o chefe visual. Aqui, você tem um tempinho para a gente sentar e conversar, que eu quero te mostrar um projeto? O chefe já acha que você está com preguiça. Nossa, a pessoa
só de pensar na pessoa já dá preguiça. Mas se você tiver um chefe sinestésico e você for visual, menos sinestésico, gosta de tato. Você chega perto da pessoa e fala, nossa, sua camisa de seda pegou, ele fala, não, ele pensa que sensibilidade que essa pessoa tem. Tá? Agora, se o seu chefe sinestésico você fala muito, ele vai achar que você é desequilibrado. Chefe auditivo, você deve responder para ele mais baixo, só o que ele te perguntar. Tá? Imagine se o setor de vendas soubesse disso. Nós fizemos isso lá na Oba Box, né, Ingrid? Né? Eu fiz lá um encontro com o pessoal de televenda da Oba Box, a empresa da Ingrid. Falei, vocês vão vender muito mais agora com o Rapó, vai vender tudo, até avião caindo. É só usar a linguagem das pessoas. E o copy da Oba parece que sabia fazer isso. Que eu peguei uma propaganda, um anúncio, na escrita tinha visual auditivo sinestésico, na televisão ao apresentar, então qualquer pessoa compra aquele Oba Phone, Oba Box, né? Estou fazendo aí a propaganda. Mas o negócio é bacana mesmo, que eu já comprei com minha mãe. É um celular para idosos. Mas vamos voltar lá, gente. Você vai comprar um carro. Qual que é o padrão de carro do visual? É a marca e a cor. Aí, se o vendedor for auditivo, ele vai mostrar para o consumidor o barulho que o motor faz. Visual não quer saber se o carro tem motor, não. Ele quer saber se o carro é bonito. A marca, gostei, ok. O auditivo vai perguntar para os ruídos e tudo mais. E o sinestésico senta. Se o carro for confortável, ele compra. Tá? Então, isso para tudo na vida. Se você vai ao supermercado, a um sacolão sinestésico, ele não pega nada empacotado, visual acha ótimo. Sabe aquele pacotinho já pronto, plastificado? Sinestésico tem que pegar uma batata, tem que pegar laranja, aí ver se está bom. E aí o visual fala, gente, mas eu sou prática, o sinestésico tem que pegar em tudo. É assim mesmo que funciona, tá? Esse sistema representacional ele é muito interessante. Como que você vai estabelecer rapport com uma pessoa visual e sinestésica? Acelera, fala mais alto, gesticula. Aí ela vai te achar ótimo. Porque se o sinestésico, por exemplo, vocês já viram isso, vocês leram um livro de uma pessoa, de um autor, eu vou dar um exemplo, toda vez que eu falo nisso, eu lembro dele. Um livro do Nuno Cobra chamado A Semente da Vitória. Não sei se vocês lembram disso. Nuno Cobra fala que você tem que caminhar e dar uma corridinha, que é trotinho de 20 minutos por dia. Ele foi treinador do Ayrton Senna. Aí você vai fazendo o seu mapa do autor. E assistiu a palestra dele no Palácio das Artes, tinham mais de 2.500 pessoas. O cara chegou cansado, numa posição de sinestésico, assentado, porque esses palestrantes, às vezes, fazem uma interação dele com o laptop, né? O sinestésico é muito assim. Ele chegou, auditório repleto, e começou assim, e aí, galera, tudo bom? Eu não preparei nada para vocês. Cheguei ali no aeroporto, fui vendo o outdoor, imaginei, o que eu vou falar para essas pessoas hoje? Gente, sem mentira, o povo foi saindo da sala, deve ter ficado 1/3 das pessoas, gente do Brasil todo. Porque a primeira impressão, ela dura de 1 a 2 minutos. E para você desfazer a primeira impressão, você leva de 10 a 15 anos. Só que daí, o Nuno Cobra, ele foi esquentando e já foi levantando. A palestra foi maravilhosa. Mas ele não fez um bom rapport. Porque um bom orador, um bom palestrante, ele tem que usar os 3 canais ao mesmo tempo. Não gritar muito, grita um pouco, diminui, anda, senta. Ele vai atender a audiência que está no visual, auditivo e no sinestésico. Então, às vezes, a expectativa que nós temos de uma pessoa vai muito
em função do nosso sistema representacional. E nas famílias, o que acontece muito? O pai... por que eu falo de família, gente? Que eu sou consteladora. Isso é muito importante. O pai é sinestésico. A mãe é visual. Aí a criança que é sinestésica, a mãe fala assim, nossa, é lerdo igual ao seu pai, minha filha. Você puxou seus avós paternos, porque as qualidades é de quem? Da papai e da mamãe. Os defeitos é de quem? Sogro e sogra. Aí o menino, se a mãe é muito visual e está falando, você é lerdo, você não aprende, você não é inteligente, ele já rotulou essa criança de que ele não é inteligente, e não tem nada a ver, tá? Então, sinestésico, gente, é conforto. Se alguém vai comprar um sofá, se for sinestésico, o sofá pode ser floral, a cortina xadrez, sinestésica sentou e gostou. Visual não faz isso de jeito nenhum. Tem que combinar, não precisa de conforto, mas tem que estar bonito. Bom, outra coisa que nós podemos fazer aqui no rapport, frases repetitivas, tá? Por exemplo, a pessoa chega para você de manhã e fala assim, pegar a Ingrid aqui. Nossa, Ingrid, eu trabalho com a Ingrid, eu falo assim, ô Ingrid, não, menina, eu estou com um problema. Essa noite eu nem dormi, sabe? A minha cachorrinha passou mal. A Ingrid fala assim, ô Cleis, mas isso não é problema não, minha filha. Tem gente muito pior que você. Ela estabeleceu rapport comigo? Não. Mas se a Ingrid falar para mim, ô Cleis, eu estou te achando abatida mesmo. O que foi? Ah, foi sua cachorrinha? Nossa, sinto muito. Ela não estabeleceu rapport comigo? Eu vou pensar assim, nossa, como que a Ingrid é sensível. Vira amiga dela, tá? Isso é frases repetitivas. Às vezes a pessoa quer só falar, não quer que você resolva o problema dela, não. Mas antes dela falar, você fala que o seu problema é muito pior do que o dela. Não estabelece rapport, certo? Respiração. Ótimo. Veja como que a pessoa está respirando para você fazer um bom rapport com ela. O visual acelera. Tá? A respiração do visual é daqui para cima. Ele quase que afoga no ar. Respiração do auditivo, aqui, ó. E o sinestésico é a respiração diafragmática. Ele fala devagar, ele anda devagar. Como que você pode estabelecer rapport com uma pessoa que quer brigar com você? Mal. Eu estou passando mal de rir. Por que você assumiu desse jeito, menina? Você O Cleis, que a internet você... é letra. Então, aqui, deixa eu te falar. A cliente chega na minha frente, vira para mim e fala assim, deixa eu te falar, doutor. Meu filho tá lá, tal, mas ele não fez nada disso. Eu falei, não, mãe. Você está completamente errada. Claro que ele fez, porque ninguém vai preso à toa. Eu não estabeleci um rapport, então... Lógico que não, você tem que sentir a dor do outro para acompanhar, tá? Então, gente, veja bem, como que você vai estabelecer rapport com alguém que quer brigar com você? A pessoa, quando ela quer brigar, discutir com você, segundo Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, quando a pessoa fica muito nervosa, a respiração dela fica toda daqui para cima, ele chama de rapto das amígdalas cerebrais, e ela tende a julgar as coisas, tá? Então, a pessoa, quando ela está com muita raiva, ela fica pálida, e se você bater de frente para ela, aí pronto, ela faz um escarcéu, apronta, não é assim? Então, ver uma pessoa conversar com você, brava, como que você vai fazer com ela? Você vai fazer o espelhamento cruzado. Uma pessoa nervosa, ela chega, primeiro você vai pedir para ela sentar, fala, não, de pé mesmo tá bom. Ela conta a mesma história, no mínimo 3 vezes. Você vai fazendo rapport não verbal com ela, sem ironia. Quando ela terminar de falar, você diz assim e nisso, você vai respirando mais devagar e ela vai fazendo rapport com você.
Você vai falando, mas só fazendo isso e deixa ela contar. No mínimo 3 vezes. Tem pessoas que têm que contar mais vezes. E sempre que ela conta a história, ela está com a razão, ok? Quando ela terminou de falar, você diz que concorda com ela. Você diz o seguinte: concordo com você, mas o mas é uma palavra ótima para se estabelecer rapport. Olha, eu concordo com você, você está certo. Mas você tem uma solução diferente? Não tem solução nenhuma, que veja você. Não, sabe por quê? Continua mantendo. Não, sabe por quê? Você está de fora. Quem sabe você tem uma solução? Geralmente, essa pessoa começa a respirar na sua frequência e pede desculpas pela forma que ela chegou. Então, Dom Juan não era Dom Juan, né? Mas aí o psiquiatra concorda com ele, mas você é um famoso Dom Juan, você quer acabar com a sua vida? Né? Me conta sobre isso. Ele não ironizou, porque, na verdade, ele conquistava as mulheres, ele achava que ele era Dom Juan. Mas ele fala, eu quero morrer na mão de Dom Francisco. Fala, ele é meu tio. Tipo assim, não serve eu mesmo para duelar? Ele estava estabelecendo rapport. Mas essa mulher deve ser muito importante para você. Me conte sobre ela. E aí ele fala do amor, e Dom Juan vai pegando frases que o psiquiatra vai pegando as frases do Dom Juan, as frases repetitivas, vai validando, fala de esperança e fala que ele é Dom Juan e o amor seria eterno. E aí o Dom Juan se desculpa e desce com ele e desiste de suicidar. A partir desse momento do filme, quem faz rapport com o psiquiatra é Dom Juan. Ele vai falar do romantismo. Eu até acho que um filme, os homens principalmente, deveriam ver para serem mais românticos com suas parceiras. E aí ele fala para o psiquiatra do romance, de como se deve tratar uma mulher. E o psiquiatra vai aprendendo com ele. Então, é um rapport que foi feito, a princípio, espelhado, e a partir dali, quem faz o rapport durante o filme todo com o psiquiatra é o Dom Juan. E ele realmente muda sua postura com a sua mulher, com a sua parceira. Ficou claro, então, pessoal, o que é rapport? É entrar em sintonia. Né? Se a pessoa está falando para você, faça gestos concordando. Se você discordar, você fala que discorda, coloca a palavrinha mas, ok? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos falar dos olhos. Em PNL se diz que os olhos são as janelas da alma. Vocês já perceberam que quando nós conversamos, nós mexemos o olho o tempo inteiro? Alguém aqui do grupo é canhoto ou todos são destros? Você é canhoto, Gerson? Uhum. O canhoto vai fazer o contrário disso que eu estou falando. Ser canhoto, gente, não tem nada a ver com ser menos inteligente. Às vezes, quando a criança, logo que nasce, ali está começando a pegar brinquedos, a comer com a mão esquerda, os pais acham que não é legal, ensinam ela a comer com a mão direita. E, às vezes, a criança come com as 2 mãos, ou chuta a bola com os 2 pés, ou escreve com as 2 mãos. É só que na hora dos comandos cerebrais, faz o contrário, tá? Eu vou falar para as pessoas destras, e o Gerson vai fazer isso, mas ele deve fazer de forma contrária, tá? Como que nós conversamos? Quando você está conversando com uma pessoa, por exemplo, se eu peço para você assim, lembre para mim da blusa que você vestiu ontem à tarde. Veio a imagem? Para os destros, quando você lembra de alguma coisa, você olha para cima e para a esquerda, a imagem veio. Ok? Agora eu vou pedir, o canhoto faz o quê? Ele olha para cima e para a direita. Tá? Ok. Então, lembrar de algo que você vestiu.
Agora eu vou pedir para você imaginar um lugar que você quer conhecer, você não conhece ainda, mas imagina esse lugar. Não vale você pensar numa foto, não. Um lugar bacana, que você gostaria de conhecer. Ok? Quando você vai imaginar um lugar, você olha o destro, olha para cima e para a direita. Imaginou, tá? Lugar que você queria conhecer. Ok. Agora eu vou pedir para você pensar no ritmo de uma música. Lembra de uma música que você gosta muito? Pense aí no ritmo dessa música. Uhum. Aí, o que você fez? Você pensar em música, seus olhos desceram até a altura do ouvido e você, o destro, olhou para a esquerda. Você lembrou. Agora eu vou pedir para você lembrar de uma questão que te incomoda muito, uma questão, um problema que te traz um certo sofrimento, tá? Uma coisa desagradável. Samuel já viu aí, Cláudia também. Pensar em alguma coisa desagradável, você olha para baixo e para a direita. Agora, pense para mim num problema que você precisa resolver. Sabe aquela comunicação interna que você conversa com seus botões? Pensa aí nesse problema que você precisa resolver. O que você precisa resolver o problema, você sempre olha para baixo e para a direita. Isso é o auditivo digital. Então, o olhar para cima e para a direita, tá? Vocês estão vendo que essa imagem está invertida, tá? Olhar para cima e para a direita é o visual construído. Para cima e para a esquerda, visual lembrado. Auditivo lembrado para a esquerda, auditivo construído para a direita. Sinestésico, sentimento para baixo, auditivo digital. Aí, gente, eu vou falar para vocês o seguinte, com isso, vocês podem saber se uma pessoa está mentindo para você ou não. Imagine que o marido chega em casa fora de hora, ele é destro. E aí a mulher fala assim para ele, onde você estava? Se ele olhar para cima e para a esquerda e falar na casa da mamãe, ele estava na casa da mamãe. Agora, se ele olhar para cima e para a direita e falar na casa da mamãe, ele não estava na casa da mamãe. Tá? Então, isso é muito importante, porque a mentira é uma construção. Pessoal, isso é para destro, o canhoto é o contrário, tá, Lilian? Lilian até botou óculos quando eu comecei a falar. No seu caso, Lilian, vai te ajudar muito para você ver se o seu cliente está mentindo ou não. Primeiro, veja se ele é canhoto. Canhoto, quando ele está falando uma mentira, ele olha para cima e para a direita. O destro, mentira, é para cima, mentira é para cima e para a direita. O destro, o canhoto é o contrário. É só isso. Então, faça essa verificação. Eu dei um curso uma vez, um curso de inteligência para a Polícia Civil, para o pessoal que trabalha com homicídio. Sabe, isso é muito interessante. Agora, quem já sabe disso, você vai fazer o teste, ele não mexe os olhos. Aí tinha um coronel lá no grupo, e eu fui dar uma aula para os professores, ele já conhecia PNL, eu chamei ele na frente, né? Quando é um curso presencial, eu sempre chamo a pessoa na frente para a gente ver os olhares. Esse coronel não mexia o olho. Falava, eu pedia para imaginar, pedia para lembrar, ele estava lá, mas ele conhecia PNL. Isso é para quem não conhece, tá? Então, em PNL...
Oi. Tem aquela questão também de quando a gente pergunta e a pessoa repete a pergunta, né? Sim. Ela pode estar repetindo a pergunta para pensar o que ela vai responder, tá? Mas como o seu caso é mais grave, né, Lília, que você trabalha nessa área criminal, é bom você fazer um teste primeiro. Pergunta pela blusa, qual foi a última cidade que você passou férias? Aí ela olha para a esquerda, tá lembrando? Para você ver primeiro o movimento ocular dela. Entendeu? Porque aí fica mais fácil de você detectar depois. Agora, você vai fazer rapport com ela, se ela mentir para você, você fala, não, você está mentindo. Não. Você já sabe que ali ela mentiu e você vai estabelecer rapport para entender por que ela está mentindo. Né? Porque, às vezes, você vai ter que trabalhar, você precisa trabalhar em cima de verdades. Né? E a pessoa, às vezes, ela conta mentira. Eu fui professora de literatura, né, gente? Então, eu pedia para meus alunos, depois você corta essa parte aí do vídeo, tá, Samuel? Eu pedia para meus alunos lerem os livros, por exemplo, romantismo, vocês vão ler um livro romântico, e depois os alunos tinham que apresentar para mim na frente. Os alunos mais criativos, que nem leram o livro, eles começavam a inventar história, eu deixava. E olhava para cima e para a direita, e ia. Eu lembro de um livro romântico que alguém contou para ele o resumo, e o menino falou, gente, teve uma briga lá, que era índio, assim, voando para todo lado. E tinha um cachorrinho que ficava lá. Não, o cara ficava igual um cachorrinho, ele inventava a história. E eu curtia aquilo demais, porque é criatividade também. Quando terminava, eu falava assim, você não leu? Não, Cleide, espera aí, eu li, eu te contei a história toda. E aí era um movimento ocular. E, geralmente, quem leu falava, olhava para a direita, para a esquerda e lembrava das cenas. Então, isso na comunicação é muito legal. Mas nós vamos aprender isso aqui hoje numa outra técnica de gatilhos mentais também. Ficou claro isso daqui, pessoal? Posso passar? Uhum. Bom, agora nós vamos falar, gente, de hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá? Também isso aqui é muito legal. Nós temos uma questão aqui hereditária e educacional. Se você desenvolveu mais seu lado esquerdo ou seu lado direito do cérebro, isso aí 30% é genética, 70% é educação. Ou seja, você pode reprogramar, se você usa muito o lado esquerdo do cérebro, você pode se programar para usar o lado direito do cérebro. Então, quem usa muito o lado esquerdo do cérebro? É o pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciência e matemática, habilidade com números e controle da mão direita. O lado esquerdo do cérebro são as pessoas muito racionais, lógicas, cartesianas. E eu falo muito isso com as pessoas. Né? Por exemplo, para fazer uma constelação, eu não trabalho o lado esquerdo do cérebro. Eu trabalho o lado direito do cérebro. O que é o lado direito? É consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, insight, formas 3D, pensamento holístico, consciência musical e controle da mão esquerda. Então, veja bem, se uma pessoa tem uma lesão cerebral do lado esquerdo, ela teve um AVC, e o lado esquerdo do cérebro foi atingido, ela vai ter um problema de coordenação do lado direito. Ela puxa da perna, ela tem dificuldade com o lado direito. E vice-versa. Mas estudos já foram feitos dizendo da plasticidade do cérebro. Tem algumas situações de acidentes. Há um tempo atrás, teve um cara de uma obra que passou um vergão no cérebro dele e foi atingido. Só que, com fisioterapia, com reabilitação, aquele lado, suponhamos, do lado esquerdo do cérebro que foi atingido, o lado direito consegue fazer uma plasticidade.
Então, vocês devem conhecer casos que a pessoa perde a fala, ou às vezes perde os movimentos, mas com o tempo e com exercícios, com fisioterapia, ela volta a falar e volta a andar. Né? Então, é sempre o contrário do lado da questão da neurociência com a motricidade, ok? Por que eu gosto de evidenciar isso? Quando a pessoa ela é muito lógica, ela gosta de analisar tudo, muito crítica, ela tem dificuldade em trabalhar o lado emocional dela. Então, o mapa dela é o seguinte, isso tudo é balela. Né? Eu vejo, vocês podem ver aí nas minhas lives, às vezes a pessoa dá o depoimento assim, ai, Cleis, eu sou muito incrédulo. Eu fiquei assim, será que esse negócio vale a pena mesmo? Será que isso vai funcionar? É o lado esquerdo do cérebro, tá? Agora, o lado direito, ele é mais intuitivo, ele é mais holístico. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte. Tem um pesquisador americano chamado Ned Herman. Ele pegou os 2 hemisférios do cérebro e subdividiu em 4 quadrantes. Vocês estão aí com uma caneta e um papel? Eu gostaria que daqui a pouquinho vocês anotassem para mim. Eu quero saber o que domina em você. Se você é quadrante A, B, C ou D. Ok? Olha, quem é quadrante A? É racional, lógico, analítico, matemático. Quem é quadrante A gosta de dinheiro, gosta de desafios da matemática, gosta de números, sabe como as coisas funcionam. Quem é quadrante A só entra em projeto que dá lucro. Se não der lucro, nada feito, ok? É o cartesiano. É o lógico, é o racional. O quadrante B. Quem é quadrante B é cauteloso, é ponderado, é disciplinado, é organizado. O quadrante B é o salvaguardador. O quadrante B, de bola, ele gosta de planejar tudo, a agenda dele está toda preenchida. Quando ele vai ao supermercado, ele tem uma listinha, ele só compra aquilo que está na lista. Se você convida uma pessoa que é quadrante B para viajar, fala, não viaja assim, não. Eu viajo em férias, eu programo, né? Eu vou pensar onde eu vou passar as férias. Quadrante B, paga a conta em dia, tá? Ele é muito pontual nos horários, ele consegue chegar até mais cedo que as pessoas, mas ele é muito pontual. Ele é muito organizado e ele não arrisca. Não vai aventurar, ele só faz aquilo que ele dá conta. Metódico, organizado e gosta de planejar. O quadrante C é o sinestésico, não é sinestésico da PNL, que nós vimos agora há pouco. Isso aqui é dominância cerebral. Quem é quadrante C? Emocional, é comunicador, é sensível e afetivo. O quadrante C, ele é muito emotivo. É uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, ela faz muito rapport, ela tem empatia, ela sofre quando ela vê o outro sofrer, tá? Geralmente, em RH, deve ser uma pessoa com habilidade C, né? Lá em RH, imagina uma empresa em que a pessoa responsável em cortar o ponto, em cortar o dia, seja quadrante A. Alguém faltou o trabalho, ela cortou. A pessoa faltou o trabalho e falou assim, mas aqui, minha avó morreu. Ela fala, não importa, isso aqui não é instituição de caridade, não veio e cortou. C não. Gente, todo mundo tem vó, que é isso? Aconteceu com ela, pode acontecer comigo? Tá? Então, o C, ele tem essa empatia, ele gosta de ensinar. Quem é C aqui do grupo já vai dar curso de PNL amanhã para todo mundo. Hoje mesmo já começa a falar de PNL. Já começa a ver, mas se é visual, gosta de compartilhar, gosta de ensinar. E o quadrante D de dado?
O quadrante D é intuitivo, criativo, imaginativo, curioso. Quadrante D é o experimental, é o artista. Quadrante D tem vários projetos, mas não consegue executar esses projetos. O quadrante D é aquela pessoa que está sempre chegando atrasada, ela justifica, mas ela não consegue chegar. E ela não entende por que o B é tão chato, tão metódico. Você convida uma pessoa quadrante D de dado para viajar, ela viaja sem dinheiro, não sabe quando volta, vai de carona, tá? Ela acha que isso é vida. Ela deve, mas quem é que não deve? É investimento. Tá? Todo mundo deve, uma coisa natural. Não consegue ser pontual. Por que eu digo que é o quadrante dos artistas, de um modo geral? O artista, quadrante D, é aquele que cria. Ele precisa do empresário para colocar valores para ele. Tá bom? Bom, você já identificou o seu quadrante? Você pode ser, eu quero que você coloque aí na sua folhinha. Meu quadrante é... Colocou? Põe A, B, C ou D. É dominância, tá, gente? Alguém tem dúvida aí em mais de um quadrante? Qual que é a sua dúvida, Rodrigo? Qual quadrante você está com dúvida? Estou bem perdido aí. Mas você tem pelo menos 2, né? Sim. Quais que são os seus? Engraçado, né? Então, o engraçado é que eu me enxergo... Pode falar aí, o que você acha? Fala. Seu quadrante A purinho. Você acha não, que cara. Rodrigo? Não, isso que é a coisa. Eu faço muito disso aqui, mas só que não. Eu vejo muito B e D. D de dado? D e B. A gente pode ter quadrantes assim em diagonal, assim, pode acontecer? Muito difícil. Isso que eu quero que vocês façam. Olha aí, coloca assim para mim. Meu quadrante é. Você está em dúvida em qual, Gerson? Não, assim, o C eu me identifiquei mais, né? Essa questão da comunicação, ser mais empático, né? Sensível, afetivo. Porém, eu tenho um lado racional, lógico, assim, muito forte também, sabe? Assim, tem hora que parece que eu tenho que ter o controle da situação, eu tento ter um desdobramento, explicar aquilo ali, tentar entender o porquê daquela razão ali, né? Mas essa questão do emocional também, eu acredito que, assim, eu vejo as pessoas na rua passando por algum tipo de dificuldade, parece que me põe no lugar delas, aquilo ali me mexe muito comigo, né? Então, assim, aí eu fico meio na dúvida se a gente não tem... pode ter características predominantes, mas algumas... Gerson, você pode ter característica dos quadrantes vizinhos. Por exemplo, A com lampejo de B, B com lampejo de C, C e D. O contrário não acontece. Com você, não. Que a gente vai fazer o teste daqui a pouco. Sim. Tá? Tá. Vou fazer o teste, porque eu fiquei tô entre o B e o D. E aí, gente, vocês vão colocar para mim. Parece que eu tenho um pouquinho de cada. É até bom para você saber, né? Tem as exceções. Meu quadrante é, se você tiver em dúvida com os quadrantes opostos, o Gerson acha que ele é C e A, eu acho que C mais C. O Rodrigo tá. Você acha que você é A e o quê, Rodrigo? D? Eu acho, assim, pode ser que eu faça muito isso aqui, mas é mais por causa de execução mesmo. Eu acho que eu sou B e D. B de bola e D de dado. D e B. Não sei, nós vamos ver aí quem trabalha com você. Não. Né? Pelo menos as reuniões que você marca comigo, você aparece. O D esquece da reunião, embora você pergunte que horas que é mesmo. Mas o D fala, teve reunião, gente? Nem sabia, ninguém me avisou. D é assim. Vindo do Uber, gente, fazendo reunião. Outro nível, né? Porque o artista, ele vive num nível de abstração. Né? O artista produz a arte dele, não é para vender. Ele faz porque ele acha bonito. Quinta-feira, eu fiz uma live com um tatuador, né? Que ele é muito D,
na hora de criar as tatuagens, o Lucas Dias, depois vocês vejam no Instagram. E é muito legal o que ele coloca, né? Quando a pessoa vai fazer a tatuagem com ele, é um artista, sabe? Ele entra na vibe da pessoa. Aí ele diz que as tatuagens, as antigas, não tem nada a ver, mas ele definiu assim, a tatuagem é o carimbo de uma foto de um momento. Isso é super artístico, poético. Tá? Aí, mas eu falei, pois é, a pessoa faz tatuagem, apaixonou por uma mulher, põe o nome dela no braço, depois termina e daí? Falou, pois é, mas aí tem essa marca, né, que nós escolhemos. O jeito dele é totalmente artístico. Embora ele trabalhe numa empresa e cumpre as funções dele. Mas o artista, ele está num outro nível de abstração. Geralmente, o artista não consegue dar precificar a arte dele. Por isso que ele precisa de um empresário, ok? Põe aí, então, gente, vamos lá. Meu quadrante então, põe 1 ou 2, ok? Agora, você vai colocar aí embaixo, quadrante A, põe aí. Você vai pôr o nome de 2 pessoas que você conhece que são quadrantes A. 2 pessoas, quadrante A. Ok? B, põe aí agora o B e coloque também 1 ou 2 pessoas que você conheça do quadrante B. É D, Cleice? D de bola. B de bola. 2 pessoas que você conheça do quadrante B. Agora, o C. 2 pessoas que você conheça do quadrante C. Uma ou 2, tá, gente? E o D de dado, 2 pessoas que você conheça do quadrante D. Então, você tem aí de 4 a 8 nomes, não tem? Você vai circular o nome de 1 ou 2 pessoas que você tem muita afinidade. Pessoa assim, sabe, que você gosta de conviver, ela não te causa problema, ela está na mesma sinergia que você, ok? Circula o nome dessa pessoa ou de 2 pessoas que você tenha facilidade em conviver, em trabalhar. E vai sublinhar agora 1 ou 2 pessoas ou 1 pessoa que você tem muita dificuldade de relacionar com ela. Observe se o gabarito deu assim. A pessoa que você circulou, ela tem o mesmo quadrante que o seu ou um quadrante vizinho. Deu isso? Ok? E a pessoa que você tem dificuldade, já tem um quadrante contrário. Ok? Por favor. Certo aí, Leléo? Leléo, que quadrante que você é? Meu Deus, certinho, Cleide. Eu estava achando que eu tenho um pouquinho de cada um dos 4. Talvez um pouco mais do A, mas eu me enxergo no B, no C e no D. E aí eu pensei, a pessoa que eu pensei para o A, para o B, para o C e para o D, eu tenho facilidade de conviver com as 4. E não achei dificuldade em nenhuma pessoa. Mas tem uma pessoa, ô Leléo, por exemplo, CA. CA, eu estou te afirmando que CA, pela nossa sessão, tá? CA. Mas tem uma pessoa C que você faz, mas será que é isso tudo mesmo, essa pessoa? Ai, pelo amor de Deus, sabe? Ela se comove com tudo, é uma manteiga derretida, ok? É nisso. Gente, o que é melhor ser? Não existe melhor.
Nós funcionamos assim, só que a gente não sabe. Sabe o que a gente faz? O B tem preguiça do D. O B acha que o D é um sonhador, uma pessoa que não realiza nada. O B, por exemplo, quem faz curso, fica sentado ouvindo, palestra, isso aí é coisa de B, D não dá conta, não. O D fica, gente, como é que a pessoa faz? Ouvindo essa coisa 2 horas. O B aprende, pega tudo e ainda anota, tá? Agora, o A acha o C uma manteiga derretida. Nossa, se comove com tudo. Não, não pode ser desse jeito, não. E o C acha o A frio, calculista, só pensa em dinheiro. Geralmente, a grosso modo, é assim. Isso é para quê, gente? Autoconhecimento. Para você saber o que você está fazendo, por que você é assim. Quem que mais sofre aqui, gente? O D. Porque nós temos uma sociedade e que arte é mexer com arte. Imagina, o que os pais querem para os filhos? Eles querem que os filhos sejam engenheiros, médicos, não é isso? Lá na área de exatas, às vezes na área de biológica, medicina. Aí o cara fala, eu gosto de tocar violão, eu quero ser arte. Mas você vai mexer com arte, meu filho? Arte não dá dinheiro. Tem um filme que chama Billy Elliot, que é a história de um dançarino, de um bailarino, que o pai queria que ele lutasse boxe. Mas um dia ele tinha que dar soco naquele saco de areia, ele estava no ginásio e tinha umas meninas dançando balé. E o filme é verídico. Ele foi dançar balé. Então, quando eu dou palestra para os pais, eu falo, o que vocês querem para o filho? Eu quero que seja feliz. Tá. Pode escolher tudo? Pode escolher ser artista? Não, pera lá. Aí não dá. Porque o D é artista. O D é criativo. O D é aquela pessoa que tem muito projeto, ela tem muitos sonhos. E, às vezes, eu conheci uma pessoa que falou, Cleise, eu estou fazendo uma graduação para dar o diploma para o meu pai. Eu não gosto disso. E estava sendo quase jubilado da universidade. Ele não era aquele, sabe o que ele gostava? De jogos. Ficava a noite inteira no computador jogando, tinha essa criatividade, né, para trabalhar na informática. Mas ele estava fazendo agronomia e ia dar o diploma para o pai. Então, isso acontece demais. E tem pessoas que ficam num trabalho 25 anos sem gostar. Então, nós estamos trabalhando aqui nessa mentoria com vocês, empreendedores ou futuros empreendedores, é justamente para vocês se perguntar, eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo aquilo que eu gosto? Ou eu estou fazendo alguma coisa e vou dar de presente a minha graduação, ou isso que eu estou fazendo, vou dar de presente para minha mãe e meu pai? Porque lá em casa, na minha família, meu bisavô foi médico, então tem que ter um médico agora nessa geração. Então, tem que fazer medicina. Só que isso acontece muito de forma inconsciente. E as pessoas não se acham, né? Assim, o que realmente eu gostaria de fazer. Bom, aqui a prática, gente, é o seguinte. Ler essas frases, põe aí para mim no papel de novo, eu acho que são 15 ou 20 frases. Não estou lembrada aqui. Eu vou ler a frase para você, você vai colocar, enumera aí, põe para mim de 1. Você lembra quantas frases deram, Samuel? São 20. 20. Põe aí para mim, gente, de 1 a 20. 1, 2, 3, enumera aí. Eu vou ler a frase para você, você vai colocar aí, frase 1. Vê se para você foi visual, A, se foi auditivo, C, se é sinestésico e I, inespecífico. Ou seja, aquela linguagem inespecífica, não estou entendendo. Tá bom? De 1 a 20. Podemos começar? Oi, Ingrid, você está aí? Acho que o Ingrid está não. Então, vamos lá. Podemos começar, então? Você vai colocar V-A-C-O-I. Primeira frase. Fazer uma pergunta. Quando eu
falo para você fazer uma pergunta, se você ouviu uma pessoa fazendo, você vai colocar A. Se você viu a pessoa fazer, você vai colocar V. Se você sentiu, C. Se não te disse nada, I. Ok? 2, uma nova perspectiva. 3, um ritmo acelerado. 4, um futuro excitante. 5, um brilhante horizonte. 'Tô indo rápido? 6, funcionários satisfeitos. 7, uma alternativa criativa. 8, você vai achar fácil. 9, uma ideia brilhante. 10, uma nova concepção. 11, uma apresentação gráfica. 12, a solução do problema. 13, a PNL me impressiona. 14, um claro entendimento. 15, uma festa estrondosa. 16, um bom desempenho. 17, obtive resultados concretos. 18, agradável lembrança. 19, dar ouvidos a alguém. E 20, anunciando o resultado. Aí agora você vai contar quantas frases você marcou visual, quantas auditivas, quantas sinestésicas, quantas inespecíficas. Ok? Felipe, o que você deu mais aí? Visual, 11 vezes. Felipe deu visual. O que deu menos para você, Felipe? Sinestésico. Sinestésico, ok. Então, precisa trabalhar mais sinestésico, fazer rapport, ter mais empatia, né? Você não deve ter muita paciência com aquela pessoa que fala baixinho, muito lenta, né? Ok. Rodrigo, o que você tem? O que se deu aí para você? Deu mais visual. Visual. E menos? Auditivo. Ok. Gerson. Metade, sinestésico visual. 10. Legal. Sinestésico e visual. Ok. Lília. Meu também, metade. Visual? Sinestésico e visual. Sinestésico e visual. Ok. Ingrid, tem não, né? Leléo.
Meu deu os 20 visual e 3 deles auditivo. Visual e auditivo, ok. Samuel, Mais visual, menos auditivo. Foram 7 visual. uhum. Cláudia, A mais auditivo e depois visual. uhum. É interessante. E aí, o para casa para vocês é observar as pessoas visuais, auditivas e CSS e fazer rapport com elas. Só isso. Vocês vão ver que a comunicação vai melhorar muito. E como a nossa mentoria aqui, ela é terapêutica, agora você já sabe, você já identifica isso nas pessoas. Sem rotulá-las, tá? Que não vale rotular. É entender que elas têm um padrão diferente de vocês, ok? Pessoal, dúvida até aqui? Para o próximo encontro, nós vamos só aprofundando cada vez mais, viu? Para vocês ficarem aí. Eu percebo assim que tudo que é diferente, muitas vezes a intolerância faz com que a gente seja assim, não tolere a outra pessoa como ela é, né? Então, quer dizer, você acha que muitas vezes o seu ponto de vista está certo, o do outro está errado. E eu acho que assim, um dos grandes desafios é a gente ser mais tolerante, né, com o próximo, né? Sim, e Seja fazer quem rapport. for.